Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 9. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Ei, pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazer-me-ei como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pôr-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e o matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Essa passagem ela me faz lembrar muitas coisas que eu acabei vivendo na minha vida por algum tempo. Muitas das vezes no caso, acabei me afastando do caminho do Senhor. Para quem não me conhece, eu cresci num lar cristão, ou seja, eu não morei com a minha mãe, mas eu morei com a minha avó, e a minha avó era cristã, então eu tinha todo aquele costume de todos os domingos estar indo até a igreja, e eu, por ser criança, eu ia todos os domingos com ela para a igreja. Depois chegou uma certa idade que eu já não queria mais estar ali, que eu já não queria mais estar naquela igreja, porque eu não tive um encontro realmente com o Pai. Então, eu peguei e acabei, quando eu fiquei na adolescência, por aí, para a juventude, eu acabei me afastando. Depois, aos 17 anos, por aí, 16 anos, acabei me encontrando novamente com Jesus, e aí eu acabei me apaixonando por Ele, de uma forma que inexplicável, não tem como eu falar o quanto. Só que no passar do tempo, as coisas foram aumentando, os problemas foram aumentando, a vida adulta foi chegando, os compromissos foram chegando, e eu acabei me afastando da casa do Pai. E acabei vivendo uma vida irresponsavelmente, gastando tudo aquilo que eu tinha recebido do Pai, certa hora, por coisas fúteis, por coisas inúteis, não por um tempo longo, mas por um tempo curto. E acabei desperdiçando tudo aquilo que o Pai havia me dado outrora, por coisas que acabaram não me levando a lugar nenhum. E aqui a Bíblia nos mostra um filho que pegou e saiu desperdiçando tudo que era dele por herança por parte do pai, e saiu gastando tudo irresponsavelmente pelo mundo. E aí eu fico me perguntando, será que eu fui igual a esse filho? A Bíblia nos mostra claramente que o filho desperdiçou tudo aquilo que o pai tinha dado, e depois foi trabalhar para funcionário de outra pessoa, e acabou cuidando dos porcos, e desejando, pior ainda, comer a comida dos porcos. E quantas das vezes a gente fica tão necessitado de alguma coisa, quantas vezes a gente fica tão desesperado por alguma coisa que a gente não deseja comer a comida dos porcos, mas as nossas atitudes é como se a gente estivesse comendo comida dos porcos, porque não é aquilo que o Pai tem pra gente. Não é essa a vida que o Pai preparou pra gente. Não é aquilo que um filho deve comer. E sim, a gente deve voltar para a casa do Pai, assim como esse filho fez. Só que uma coisa que chama muita atenção para mim nessa palavra, porque eu passei por isso e acredito que uma das maiores dificuldades que a gente passa quando a gente sai para a casa do Pai, é que o filho, antes dele voltar para a casa do Pai, ele planeja um discurso que ele vai falar perante o Pai. E aí eu fico perguntando, quantas vezes eu podia já ter voltado, mas eu fiquei planejando um discurso. Quantas das vezes eu devia já ter voltado para a casa do Pai, mas eu fiquei esperando um momento perfeito.
Quantas vezes eu devia realmente ter me achado, oh Jesus, pequei contra o céu, pequei perante Ti, me perdoa, voltei, já não sou mais digno de ser chamado Teu filho. Só que o que eu quero te falar é que o filho, ele pode sair da posição de filho muitas vezes quando desobedece o pai. Só que um pai, ele jamais vai abrir mão da posição de pai sobre a tua vida. O pai jamais não vai querer ser chamado de pai. O pai jamais vai abrir mão disso, porque ele é amor. Jesus, ele não é um pai que quando tu erra, ele vai virar as costas para ti e não vai mais querer ser teu pai, não. O Senhor Jesus, quando tu erra, Ele fica preocupado contigo. Foi por isso que Ele vem à terra, para te resgatar. Tu estava longe, estava perdido, Ele te trouxe para perto, Ele te achou, Ele te deu uma nova chance para a gente poder viver, Ele deu uma nova chance para a gente poder nos achegar a Ele, para nós nos aproximarmos de Deus. Chance que a gente já tinha perdido outrora, lá no Jardim do Éden, há muito tempo, antes mesmo de nascermos. O Senhor Jesus Cristo veio para restaurar tudo aquilo que o homem perdeu. Então, o que eu quero te falar hoje é que a gente não deve esperar um momento perfeito para a gente estar voltando para a casa do Pai. A gente não deve esperar acontecer uma determinada situação. Quando Deus me chamar, eu vou voltar. O Senhor Jesus está te chamando hoje. O Senhor Jesus Cristo está chamando por ti hoje. O Espírito Santo está aí. É só você abrir o seu coração e aceitar Ele, que Ele vai entrar, Ele vai fazer morada. E em nome de Jesus você vai ganhar força e você vai conseguir voltar para a casa do Pai hoje. E muito mais importante do que voltar para a casa do Pai, do que ir para uma igreja, para uma congregação, é realmente você estar na casa do Pai. Você está no Pai, você está com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo dentro de você. Então eu convido você a hoje, você não planejar discurso nenhum, você não planejar nada, não esperar um momento perfeito, mas sim hoje você tomar uma decisão que com certeza vai ser uma decisão das mais importantes da tua vida. Voltar para a casa do Pai. Eu quero estar convidando vocês para a gente estar voltando hoje para a casa do Pai, para a gente estar voltando para o lugar de onde a gente nunca devia ter saído. E sabe o que vai acontecer? Quando você voltar para a casa do Pai, você não vai ter um pai que vai estar virado de costas para você, mas sim você vai ter um pai que vai estar movido de íntima compaixão e vai estar te abraçando, vai estar botando um anel nos teus dedos, vai estar trocando suas vestes, novas sandálias nos teus pés e vai estar te renovando, vai estar te dando uma nova chance, vai estar te perdoando, te lavando. Oh, meu filho, tu estava perdido e foi achado, estava morto e foi ressuscitado, para a honra e glória dele. Em nome do Senhor Jesus, crie força e volte hoje mesmo para a casa do Pai. Não deixe para amanhã ou espere um momento perfeito para estar voltando. A hora e o tempo é agora.